Senhor presidente, senhores deputados, o Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão, o FUNBEM, é que, dentre outras coisas, é responsável pela manutenção do Hospital de Servidor, além como o pagamento de outros benefícios para os servidores estaduais. E, atualmente, o FUNBEM, ele é gerido e organizado pelo CONSUP, que é o Conselho Superior de Pensão e Aposentadoria. E quem está atualmente no CONSUP, senhores deputados? Um representante da Assembleia, um representante do Poder Judiciário, um representante do Ministério Público, um representante dos policiais militares, e todos esses, senhores deputados, é bom que se deixe claro aqui, todos esses foram retirados do Conselho de Administração do FUNBEM. Essa emenda, senhores deputados, que nós votaremos agora, serve exatamente para que a gente possa recompor e trazer novamente para a administração do FUNBEM aqueles que nunca deveriam ter saído, que são os servidores estaduais. Ora, senhores deputados, quem votar contra a emenda, que nunca mais aqui venha fazer média com policial militar, porque está retirando os policiais militares do FUNBEM, que trata, dentre outras coisas, dos benefícios, entre os quais o Hospital do Servidor. Quem votar contra esta emenda, que não faça mais média aqui com os servidores da Assembleia, porque o projeto original retirou o representante do Poder Legislativo. Agora veja a que ponto essa casa chegou. A Assembleia Legislativa votar, deputado Edilásio, um projeto que retira o representante do próprio Poder Legislativo, que retira o representante do Ministério Público, dos servidores do Ministério Público, que retira os representantes do Poder Judiciário, que retira os policiais militares do FUNBEM. Portanto, vocês, senhores e senhoras servidores públicos, toda vez que olharem no contra-cheque de vocês o desconto do FUNBEM, saibam que a partir da aprovação desse projeto sem essa emenda, vocês não terão mais o assento assegurado como tem hoje no CONSUP. Porque a lei do CONSUP é clara quando fala da composição, e lá está destacado. A Polícia Militar, depois de muito tempo, em 2012, conseguiu, através de uma lei, fazer parte do CONSUP. Toda a luta que a Polícia Militar teve para discutir o seu futuro, no que diz respeito ao Fundo de Benefício do Maranhão, será jogado por água abaixo hoje. Porque o projeto, na forma original, só traz 5 membros do governo e 4 ligados aos sindicatos, sem dizer quem era. A emenda que nós apresentamos, e é essa que será votada, eu vou ler para vossas excelências, diz o seguinte: o Conselho Administrativo do Fundo de Benefício dos Servidores do Estado do Maranhão terá 12 membros titulares e seus respectivos suplentes com formação superior e experiência nas áreas de administração, saúde, economia, finanças, contabilidade e direito. Inciso 1º, titular da Secretaria de Estado da Gestão, titular do Núcleo de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão, secretário de Estado de Planejamento e Orçamento, secretário de Estado da Saúde, secretário de Estado da Fazenda, procurador-geral do Estado. E aí vem o que nós estamos mantendo com a nossa emenda: um representante do Poder Legislativo, um representante do Poder Judiciário, um representante do Ministério Público, um representante dos policiais militares. E é isso, senhoras e senhores policiais militares. Deputado Braide. Que vocês não farão mais parte, não terão mais assegurada a participação por lei, se não for aprovada essa emenda por essa casa. Concedo uma parte ao deputado Max Barros. Deputado Braide, são questões simples de ser resolvidas, que a gente não vê por que isso não acontece. Foi feita uma discussão aqui semelhante em relação ao Conselho do FEPA, onde o projeto inicial do governo tirava os representantes da Polícia Militar, do Ministério Público, do Judiciário, da Assembleia, e o governo
ouvindo essas categorias e ouvindo a Assembleia, retrocedeu e colocou de volta esses representantes no próprio Conselho do FEPA. Esse caso é praticamente idêntico ao anterior. E o governo, em vez de retroceder nesse caso, como o fez, mantém um conselho onde não há representante de nenhuma dessas categorias. Isso é um verdadeiro contrassenso por parte do governo. Eu acho que os deputados aqui poderiam ter essa autonomia de ver que tem que adotar pelo menos uma posição semelhante à que adotaram no FEPA. Aqui nós estamos só propondo para aprimorar o projeto. Foram retirados esses representantes do Conselho no novo projeto da FUNBEM. O que é que a gente quer? Que volte como era antigamente, como foi feito no FEPA, os deputados da base do governo acabaram de votar. Não há nada de mais nisso. Aí o governo dá com a mão para os funcionários públicos, para os sindicatos que participaram das audiências públicas, concordando com a alteração do Conselho do FEPA. E tira com a outra, retirando do FUNBEM. Qual é a lógica? Eu acho que falta conversa, diálogo, para poder reconhecer que esse projeto pode ser aprimorado. E Vossa Excelência faz um pronunciamento nesse sentido, eu queria parabenizar Vossa Excelência. Agradeço, deputado Max Barros. Eu só queria entender, deputado Max Barros, o porquê de retirar os representantes dos servidores do Conselho do FUNBEM. Se me desse uma explicação, eu até gostaria que algum deputado subisse aqui para poder explicar. Não, nós estamos tirando os policiais militares porque criaram algum problema no Consup. Nós estamos tirando os servidores da Assembleia porque, por algum motivo, não serve no Conselho, no novo Conselho do FUNBEM. Eu queria entender a base do governo, senhoras e senhores deputados. Tem maioria nessa casa. É óbvio que as matérias do governo serão aprovadas de acordo com a vontade do governo. Mas essa casa é uma casa de debates. É uma casa que deveria ser de diálogo. E aí eu faço a seguinte pergunta: o porquê retirar a participação assegurada que nós temos hoje na lei do Consup, do representante da Assembleia, do representante do Poder Legislativo, do representante do Ministério Público e do representante dos policiais militares? Eu queria entender o porquê, sinceramente. O FUNBEM, e aí a pergunta que se faz, deputado Max Barros, ele é do governador ou ele é dos servidores? O fundo de benefícios, ele serve para atender os servidores ou serve para atender o governador? O governador, ele é atendido pelo Hospital dos Servidores? É lá que ele vai quando tem algum tipo de situação? Porque ele está retirando o direito dos servidores de discutir o que deve ser feito com os recursos do FUNBEM, que é o fundo de benefício. E eu queria entender essa lógica. Talvez seja a aversão ao diálogo. E aí, senhoras e senhores servidores que fazem parte da galeria, eu vejo já que o plenário não tem mais quase ninguém. Eu vejo que os deputados que estavam aqui votando ainda agora, senhor presidente, não tem mais ninguém. Tirando 2 deputados. Seria bom vocês fazerem isso. Tirando 3 deputados que tem aqui da oposição, não tem mais 4 deputados da base do governo sentados aqui embaixo. Porque eles sabem a maldade que é retirar os policiais militares da administração do FUNBEM, que tem assegurado a participação. Eles sabem da maldade que é que sirva de lição aos servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão, que não esqueçam a votação desse dia, porque vocês estão sendo retirados do Conselho do FUNBEM. Que sirva de lição. Eu vejo aqui projetos do Poder Judiciário serem aprovados na maior rapidez possível, mas estão sendo retirados os representantes do Poder Judiciário do Conselho do FUNBEM. A Defensoria Pública, que aqui se faz representada pelo seu presidente Murilo. Presidente, a Defensoria Pública está sendo retirada do Conselho do FUNBEM. Está sendo retirada. Se houve uma vitória em relação ao IPREV, o governo deu com uma mão e tirou com a outra no FUNBEM. Então, senhores e senhoras deputados, eu quero dizer que ainda há tempo dessa casa corrigir essa distorção, aprovando essa emenda, que nada mais diz, como eu estou dizendo para vocês, que mantém os representantes da forma como estão no Consup. E aí eu volto a dizer, qual o motivo do governador Flávio Dino ter retirado vocês do Consup? Eu queria simplesmente uma
uma explicação, para eu entender o porquê, até para que eu pudesse avançar no debate. Por quê? Portanto, senhores e senhoras deputados, eu gostaria de deixar claro aqui a minha indignação, a minha repulsa a essa proposta do Poder Executivo que retira os legítimos representantes. Afinal de contas, senhores e senhoras, deputados e servidores, e eu volto a dizer, é no contra-cheque de quem que vem escrito o nome FUNBEM sendo descontado? É no contra-cheque de quem? É do governador? Não. Talvez seja por isso que o governador não está preocupado com vocês, porque no contra-cheque dele não tem desconto do FUNBEM. No contra-cheque de vocês é que tem desconto no FUNBEM. E é por isso que talvez ele tenha retirado vocês. É por isso que, aí eu digo a vocês, o projeto está sendo votado em regime de urgência. Sabem por quê? Porque tem a criação de 39 cargos em comissão. É por isso que está sendo votado em regime de urgência. Deputado Agora, já concluo, Braide, senhor presidente. você tem que falar para a tribuna, é para os colegas deputados, não para a tribuna. Senhor presidente, eu, em respeito a Vossa Excelência, vou continuar meu discurso sem nenhuma observação. Eu quero dizer a vocês, senhores e senhoras deputados, senhores servidores, de um lado, a urgência para criar 39 cargos em comissão. De outro lado, a urgência para retirar vocês do Conselho do FUNBEM. Para que essa urgência? Você deve ter urgência na vida para garantir direitos, jamais para retirar direitos. Direitos não devem ser retirados nem com urgência ou sem urgência. Mas que fique claro, senhoras e senhores deputados, e aqui ficarão marcados para a história aqueles deputados que assim votarem, porque assim estarão votando contra os servidores da Assembleia, contra os policiais militares, contra os servidores do Ministério Público e contra os servidores do Poder Judiciário, senhor presidente. E depois quero que Vossa Excelência me escreva para encaminhar a emenda.